Queridos, hoje uma alegria estar aqui depois de 2 semanas de férias, coisa boa, memórias em família. Você tem gerado memórias em família? Sabe, uma das grandes alegrias que nós podemos deixar é as memórias, né? Aquelas marcas, sabe, de fazer as peripécias em família, fazer bagunça, sem precisar ir trabalhar, né? É muito bom. Se você não tem a prática de resgatar e filmar memórias, eu quero desafiar você a fazer. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, e nós vamos estar estudando nessas próximas semanas o livro de Tiago. Você pode abrir lá Tiago, nós vamos estar trabalhando. Eu acho que o livro de Tiago fugiu aqui da minha Bíblia, acho que foi tirado daqui. Não sei o que aconteceu. O pessoal que só usa Bíblia digital aí tem mais facilidade, né? Queridos, e o tema dessa nova série de mensagens, ela é Tiago, organize a sua vida. Nós estamos sendo desafiados a organizar a nossa vida. Quantas pessoas estão com a vida desorganizada? Quantas pessoas que parecem estar indo muito bem numa área, mas tem outras áreas que está toda destruída. Então, assim, eu estou indo muito bem profissionalmente, eu estou crescendo profissionalmente, eu acabei de ter uma promoção, eu estou tendo sucesso, mas só quando eu olho para a minha família, eu estou emocionalmente arrebentado. Quando eu olho para a minha vida espiritual, eu estou espiritualmente frio, morno, e isso tem desagradado a Deus. Então, o que nós temos visto, muitas pessoas, elas pegam uma área, e elas conversam e caminham naquela área, e acabam negligenciando áreas, e sendo que as áreas que não está organizada, que não está diante de Deus ajustada, ela acaba comprometendo as outras áreas. E as pessoas não percebem, quando elas veem, elas estão diante de um atoleiro, elas estão totalmente escravas e amarradas. Então nós precisamos olhar, e as áreas que temos na nossa vida, nós podemos falar emocionalmente falando, podemos falar profissionalmente, na vida espiritual. São áreas que elas são interdependentes, elas se complementam. E o desejo do coração de Deus, eu creio que nós possamos viver o equilíbrio. Por quê? Porque caminhar com Jesus é fator de equilíbrio, é andar equilibrado. Quando você pega um lustre, tem aquelas correntes, quantas correntes precisa quebrar para cair o lustre no chão? Uma somente. E quando você quebra uma área da sua vida, com muita facilidade você começa a ter problema nas outras áreas. O livro de Tiago nos ensina muito, de uma forma muito prática. Tem um livro do pastor Isaltino que ele fala assim, Tiago, nosso contemporâneo. Esse livro já é antigo, mas o livro de Tiago é muito contemporâneo. Ele é aplicado para as nossas vidas, ele é algo extraordinário, né? E hoje nós vamos refletir um pouco como organizar nossas vidas diante das provações, como nós podemos olhar para as nossas provações e mesmo diante da dor, experimentar uma alegria. Em alguns momentos, parece que a vida vira de cabeça para baixo, não é verdade? Basta o pastor Edu, estava aqui, ele começou a cantar os louvores conosco aqui. E aí ele recebe uma ligação. E essa ligação virou a vida dele de cabeça para baixo. Ele está lá agora socorrendo, fazendo, vai ter que fazer boletim de ocorrência, ir atrás e tratar todo o trauma diante disso. Mas tem pessoas que, de repente, um diagnóstico de uma enfermidade vira de cabeça para baixo. Um desemprego pode complicar tudo. O falecimento de alguém que nós amamos pode complicar tudo. E por quê? Porque a nossa vida, as dores, as marcas fazem parte. Então, muitas pessoas perguntam, mas por que as pessoas boas sofrem? Já viu essa pergunta? Você já fez essa pergunta? Por que as pessoas boas sofrem? Boa pergunta. Por que, puxa, aquelas criancinhas ali,
A Ivanilda mostrou ali o vídeo, né? A irmã Esther estava lá também, né? Quem mais estava na Amazônia? Tem mais alguém aqui que estava lá, não? Então, vocês duas aqui, né? Mas você olha lá, é uma situação muito precária. Nós vamos lá para fazer missões, mas nós vamos para levar assistência básica de um dentista, de um médico. Coisas assim que não dá nem para imaginar. Sabe, e às vezes as pessoas perguntam, mas por que pessoas boas sofrem? E às vezes tem aqueles mau caráteres, aquelas pessoas que fazem tudo errado e parece que só se dão bem. Né? Tem gente que foi, roubou e fez, e se deu bem. E aí você olha assim, será que isso é justo? E isso, sabe, nós olhando para as Escrituras vai contar a história de Jó. Jó é uma pessoa boa, íntegra, que sofreu muito. Abacuque também relata um pouco isso, trata um pouco sobre esse tema. Sabe, tem algumas pessoas que abandonam a Deus porque não conseguem entender essa dor que faz parte da vida. Eu sei que não é uma questão fácil de ser respondida, né? O que temos que entender é que Deus é soberano e nada ocorre sem a permissão de Deus. Mateus 5,45 diz lá, porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Deus nunca perde o controle da história. Você está passando por uma luta, uma dificuldade, Deus não perdeu o controle da história. Ele não perdeu. Certo? Se tem alguma área da sua vida que está toda bagunçada, Deus não perdeu o controle da história. Mas só que você pode olhar para o teu coração e você decidir ser restaurado por Deus e deixar Deus fazer o que Ele quer fazer através dessa provação. Extraordinário quando nós vemos que entregamos a vida ao Senhor, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, que além de nos capacitar através da palavra, Ele também nos capacita a viver o que essa palavra diz. Abra lá sua Bíblia, lá em Tiago 1. Nós vamos caminhar um pouco sobre esse desafio, organizando as nossas vidas diante das provações. E o desafio é nós estarmos estudando o livro de Tiago nessas próximas semanas. E vamos ver o que o Tiago tem a nos ensinar. Livro do Tiago. Tiago 1, nós vamos ler ali do 1 ao 18. Se você está sem Bíblia aí, chega perto de quem está com Bíblia. Se você tem no celular, abra no seu celular. Nós usamos sempre a NVI, aqui a nova versão internacional. Se você tem no celular, é fácil de pegar a mesma versão. Você vai acompanhar de forma idêntica ao texto que está sendo lido. Queridos, vamos lá. Tiago, ele vai dizer ali, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meios a seus afazeres. Feliz é o homem que persevera nas provações, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar.
toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou para a palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Amém? Queridos, esse texto é muito precioso. Ele é tão precioso, mas ele é desafiador. É um texto gostoso de ler, mas é difícil de viver, não é verdade? Porque quando nós somos desafiados a se alegrar nas provações, não é tão fácil assim. Então, o livro de Tiago ele tem uma característica que trabalha muito mais a nossa conduta ética, emocional, e nós vamos estar trabalhando alguns temas nessa série de mensagens, e ele não trabalha tanto a conduta teológica, que envolve a crucificação, a ressurreição e a salvação. Mas só que tudo isso, ele trabalha mais a nossa conduta em viver aqui, nessa vida, e como uma preparação, como uma forma de santidade, em amor, com uma vida leve, porque daqui a alguns anos nós estaremos na glória. Se nós entendemos o amor de Cristo, se nós entendemos a salvação do Senhor, nós vamos ser promovidos para a glória, e nós vamos morar com o Senhor. Mas até que isso aconteça, nós temos uma vida onde nós estamos expostos a todas as mazelas da nossa sociedade e a todas as consequências dos nossos desejos, das nossas cobiças, daquilo que a gente acha que é bom para nós. Só que nós precisamos estar, não é no centro da nossa vontade, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Ele nos traz ensinamentos muito atuais para vivermos como verdadeiros discípulos de Jesus, certo? E ele apresenta ali padrões éticos e morais que nos tornam a vida mais equilibrada, que visa tornar a nossa vida mais equilibrada. Então, viver o equilíbrio é importante para os discípulos de Jesus. E quando nós deixamos áreas da nossa vida estar desorganizada, nós acabamos vivendo uma vida equivocada. É como você andar pela vida com o óculos todo embaçado. E você não consegue enxergar as belezas da vida porque a desorganização tem chamado a sua atenção. Sabe aquela história que você chega no quarto do filho? Ainda bem que eu não tenho esse problema lá em casa, né? Você chega lá, tem tanta roupa, tanta coisa, que você não consegue achar nada. Achar nada, aquele negócio, aquele monte de... Só vai chegando e vai jogando, só vai chegando e vai jogando. Nessa semana, minha esposa falou assim, não adiantou nada fazer a mesinha para o Nicolas fazer as tarefas dele ali, porque a mesa está cheia de coisa, menos de caderno e de livro para ele estudar, né? E ele fica fazendo no sofá. Mas sabe, às vezes, é isso que acontece na nossa vida. Tem tanta coisa que são tão periféricas, tem tanta coisa que não tem importância nenhuma para a sua vida, que não faz diferença nenhuma na sua vida, mas que tem um poder de desorganizar, tem um poder de te escravizar, tem um poder de fazer você não enxergar o que Deus quer fazer na tua história. E essa desorganização, ela gera uma vida pesada, uma vida doida. Eu estava para sair de férias, olha que interessante. Eu estava para sair de férias, eu tinha 420 e-mails na minha caixa de entrada de e-mail. E assim, eu só deixo ali o que não é lixo, o que eu precisava despachar. Eu saí de férias. Eu voltei com 3 e-mails na minha caixa de entrada. Eu estava de férias, é verdade. Mas quem faz o que gosta está sempre de férias. Então eu estou de férias hoje. Porque eu estou fazendo o que eu gosto, eu amo fazer. Eu amo pastorear, eu amo cuidar de gente, eu amo, sabe, amar pessoas. Mas o que acontece? Eu não estava conseguindo, aqueles e-mails estavam me sufocando. Fazia muito tempo que eu não ficava escravo disso. Porque eu não conseguia mais tempo, eu tinha tanta coisa na minha agenda que eu não estava conseguindo tempo para... Mas a hora que eu acalmei, falei, agora estou de férias. E eu aproveitei com a minha esposa, com meus filhos. Chegava à noite, a hora que eles iam dormir, lá no hotel, eu pegava aí no computador, eliminava uns 50. No outro dia, participava, brincava, fazia várias coisas durante o dia, passeava. Chegava à noite, eles iam tomar banho, dormir, eu ia lá, mais 50. E aí foi indo, foi eliminando. Aí na reta final, no aeroporto, voltando para Curitiba, agora eu vou zerar. Pá.
E aí, uau, saiu um peso das minhas costas. Saiu um peso. E agora eu não deixo mais acumular, não. Agora, todo dia eu zero meus e-mails. Mas isso reflete um pouquinho a vida de muita gente. Tem alguma coisa que está te jogando para baixo? Tem alguma coisa que está te carregando? Sabe aquela... Nossa, eu não consigo relaxar. Sabe aquela sensação que você não consegue ficar parado para ficar ocioso? Ficar só pensando e refletindo. Tem pessoas que não conseguem ter um tempo com Deus porque estão presos a alguma área da sua vida. E às vezes o que Deus quer que você faça é aquietai-vos e saber que eu sou Deus. E quando a gente se aquieta diante do Pai, Ele fala. O que acontece é que eu estou tão envolvido com tanta coisa que parece ser tão importante na minha vida, que eu não tenho tempo para ouvir a voz de Deus. O que Deus está querendo falar com você? Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Tiago nos orientando nas provações, onde após a dor vai vir a alegria. Porque a alegria nas provações é a garantia de que essa dor não dura para sempre. Você caminha com essa certeza? Você está no meio da provação? Você está no meio da provação? Você está chorando diante de Deus? Salmo 30 nos fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você tem confiado na alegria do Senhor? Você tem confiado nessa alegria que vem e transforma a nossa história? Queridos, vamos dar uma caminhada por esse texto um pouquinho mais. E o primeiro ponto que eu destaco nesse texto de Tiago, eu tiro esse ensinamento, que para organizar as nossas vidas, no meio dessas lutas, dessas provações, desse turbilhão, nós precisamos viver a alegria que vem de Cristo, independente das circunstâncias. Sabe, como é que você enfrenta a dor? As lutas têm feito você afundar ainda mais? Ou você tem decidido viver a alegria no meio das provações? O texto ele vai começar ali, considere motivo de grande alegria o fato de passar por provações. Sabe, a alegria, o que é alegria? O que é alegria? Será que a alegria... Quem aqui... Eu antes de me converter, sabe o que eu fazia? Para me alegrar? Ou para me sentir um pouco mais... Eu lia muito livro de autoajuda. Na época tinha um caboclinho chamado Lair Ribeiro. Eu acho que eu lia tudo aqueles livrinhos dele lá. Mas aquilo lá dava uma hora assim, eu ficava no gás, né? Dali 2, 3 dias, aí eu tinha que ler de novo. E era um constante. E a mesma acontecia com o vazio do meu coração. Aí eu saía no final de semana, saía na sexta-noite, sábado à noite e tal. Aí domingo eu já acordava com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Quem já ouviu esse termo aqui? Olha aí, ó, um monte de gente cachaceira aqui. Ex-cachaceiro, opa! Ex-cachaceiro. Mas assim, e acordava com aquela, sabe, e aquele negócio, e aquela alegria que estava na noite anterior, parece que tinha se esvaziado. E aquele domingo, a hora que tocava aquela musiquinha do Término do Fantástico, parece que eu ia entrando em depressão. Amanhã volta tudo de novo. Queridos, era uma alegria momentânea. Mas quando o livro de Tiago fala para nós nos alegrarmos nas provações, ele está falando da alegria, que é uma virtude do fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. A alegria é uma virtude do fruto do Espírito. Então ela vem, quem tem a presença do Espírito Santo no seu coração. Como vem o domínio próprio, como vem a mansidão, como vem a fidelidade. E está lá a alegria. Então a alegria independe das circunstâncias, mas vem da presença de Deus. Sabe, não é só pensamento positivo, é entender que nós somos capacitados a viver essa alegria quando nós sepultamos as nossas paixões e desejos e nós entregamos o nosso desejo diante do Pai. Aí nós conseguimos viver uma alegria que as pessoas olham assim e falam assim: da onde isso? Da onde? Nós precisamos nos alegrar. Lá em Gálatas 5:24 ele diz lá: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É isso. Você tem o Espírito Santo no seu coração.
Se você tem dúvida, essa noite você vai colocar a tua vida diante do Pai e falar assim: eu entrego e eu quero receber o Espírito Santo no meu coração. O que a palavra nos diz, que o batismo no Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem no meu coração, é quando nós reconhecemos que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e reconheço o Senhor como Senhor da minha vida. Queridos, é interessante que o versículo 14 de Tiago, nós vamos ver o texto falando da cobiça, né? Então, ele vai falar ali um pouco sobre isso. E ele vai falar sobre a cobiça, sobre as paixões da nossa carne. Mas lá na frente nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso. Certo? Então, o texto ali continua no versículo 3, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sabe o que esse texto está dizendo? Que as provações, elas provam a nossa fé. Uma fé instável, logo, derruba e desorganiza tudo. Mas uma fé firmada na convicção do poder de Deus, ela não é abalada. Sabe, aí essas provações, elas são superadas com facilidade. Querido, se você colocar duas pessoas com o mesmo nível de provação, na mesma área, certo? Você vai perceber aquelas pessoas que estão firmadas na fé em Cristo, elas passam pela provação com muito mais confiança, com muito mais leveza. E lá no final, ela vai olhar pelo retrovisor e vai dizer assim: eu aprendi isso, eu cresci assim, eu tive essa experiência, a minha fé foi aperfeiçoada, o meu Deus continua sendo um Deus maravilhoso. Mas a outra pessoa, que de repente com a mesma aprovação, que vai passar pela aprovação se murmurando, com chicotinho, ou vai chegar lá no final lá assim: eu sou um desastrado mesmo, tudo que eu faço dá errado. E aí passa pela vida lamentando, e não consegue experimentar a alegria que excede o entendimento. Como é que você tem enfrentado as provações? Será que teu desespero às vezes atrapalha o agir de Deus? Sabe aquelas pessoas desesperadas, que começam a atirar para todo lado? Eu não confio, vai que dá errado. E eu começo a buscar solução em todos os lugares. Sabe, pessoas que fazem de um problema uma dificuldade ainda maior. Elas não entendem a realidade ao seu redor. E ela começa a tomar decisões por impulso. Sabe, pessoas que perdem o emprego e saem vendendo já o carro, vendendo a casa, vai que eu passo fome. Queridos, quando você estiver passando por uma grande provação, não tome decisões importantes. Ou pelo menos tenha alguém para estar contigo. Se você perder um ente querido, no momento ali não é o momento de tomar decisões, de assinar qualquer documento. Você precisa ter calma. Nós somos submetidos constantemente a teste de integridade, onde Deus está provando o nosso coração e a nossa fé. Sabe, quando Deus permite que nós passemos por provações, nós seremos muito abençoados através das provações, ou apesar das provações. Você crê nisso? É amém mesmo? Então tá bom. As provações passadas com alegria geram crescimento, mas passados com murmuração gera traumas e marcas negativas. Mas, queridos, vamos ali. Mais um outro ponto que eu aprendo com esse texto. Ali no versículo 5, ele vai dizer ali: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá livremente. Sabe, nós precisamos, para organizar a nossa vida, nós precisamos buscar sabedoria. Nós precisamos buscar com convicção essa sabedoria. O que é sabedoria? O que é sabedoria? Existe uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento eu trago e eu conheço várias coisas, eu estudo e eu tenho muitas informações, mas se eu não tiver sabedoria para aplicar esse conhecimento, de nada adianta. O conhecimento é aquilo que vem do Senhor. Então, eu posso ser um expert em algo, mas não viver em sabedoria. O grande desafio é conhecermos sem, mas vivermos em sabedoria. E aonde que está a maior fonte de sabedoria? Está na palavra. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho informações para agir com sabedoria. E aí eu posso ler a palavra
E eu posso orar com fé, pedindo a Deus que me dê sabedoria. Queridos, como nós precisamos de sabedoria. A todo momento, a todo instante, aparece diante de nós situações onde temos que tomar decisões. Você tem tomado decisões com sabedoria? Ou você tem tomado decisões baseado na sua convicção? Salmo 111:10 diz ali: o temor do Senhor é um princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Quando nós pensamos em olhar com sabedoria, muitas vezes nós precisamos sair do problema. Se você está aqui e você tem um problema, e essa aqui é uma área da sua vida, e de repente você está com um problema no teu casamento. E aqui é o problema do seu casamento, e aqui nós temos a sua área com Deus, e aqui nós temos a sua área na área da saúde, e aqui o relacionamento com os filhos, com a família. Mas se você não tem sabedoria para tratar a área do teu casamento, essa área aqui vai contaminar a tua comunhão com Deus, ela vai contaminar a tua relação com a tua família, ela vai começar a contaminar no seu trabalho. Porque uma área não tratada com sabedoria, ela tem um potencial enorme de contaminar e destruir todas as demais áreas da sua vida. Quando nós olhamos com sabedoria, nós saímos para trás e nós olhamos para as outras áreas, e eu olho, ao invés de olhar para essa área e tentar resolver essa área, eu olho para as outras e penso, como é que essas áreas podem me ajudar a resolver essa? Então, como é que o meu relacionamento com Deus vai me ajudar a resolver a situação no meu casamento? Ou como é que lá no meu trabalho, de repente eu vou reduzir minha carga, eu vou ter que tomar algumas decisões que vai mudar minha dinâmica no meu casamento? E de repente os meus filhos eu vou tratar diferente, eu vou começar a partir dos meus filhos, honrá-los ainda mais, e isso impacta no meu casamento. E eu começo a olhar para as demais áreas. Quando eu decido agir sem sabedoria, eu acabo deixando ser contaminado pela área que tem problema. Quando eu ajo com sabedoria, as áreas que estão saudáveis, eu uso para tratar a área que está com problema. Como é que você tem enfrentado as dores da vida? É com sabedoria ou com autossuficiência? Eu acho que isso nós precisamos nos questionar. Neemias 8:10 diz lá: este é o dia consagrado ao Senhor, não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria virá sempre do Senhor. Sabe, quando nós deixamos ser dominados pela desorganização, nós perdemos comunhão com Deus, nós perdemos comunhão com as pessoas, e nós começamos a viver uma vida totalmente dominado pelas circunstâncias da sociedade. É algo que nós precisamos avaliar. O que tem impedido você de buscar a Deus? Para que tenha sabedoria. Aqui quando o Tiago fala para buscar que ele dá liberalmente, como é que você vai buscar a Deus, vai pedir a Ele sabedoria? Através da oração. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado no Senhor a sabedoria para as decisões do seu dia a dia? Eu só busco a Deus quando o bicho está pegando. No meu dia a dia, eu dou conta. Você tem tido essa postura? Porque às vezes eu não percebo, e existe um conta-gotas, que eu estou deixando ser conduzido do meu jeito, que vai gerando uma fissura cada vez maior, e uma hora vai arrebentar. Hoje, na segunda-feira agora, na palestra do CR, eu falava sobre as mídias sociais. Como as mídias sociais têm influenciado nas famílias. E hoje, as mídias sociais não têm somente influenciado nas famílias, mas, em primeiro lugar, que tem gerado impacto na vida das pessoas, principalmente dos crentes. As mídias sociais têm afastado da comunhão, da intimidade, da busca genuína de Deus. As pessoas, porque recebem um versículo bíblico por WhatsApp, elas acham que estão sendo alimentadas espiritualmente. As pessoas que, de repente, lê um versículozinho, faz uma oração no almoço, e no jantar, e olhe lá, acho que estão sendo alimentados. Agora, na internet,
eu fico... Eu fiz uma pergunta na segunda-feira, eu vou fazer aqui. Quem que acorda de manhã e olha o celular antes de escovar os dentes? Olha aí, ó. Agora, quem acorda de manhã e lê a Bíblia antes de escovar o dente? Opa, glória a Deus. Está acima das estatísticas aí, muito bom. Mas sabe o que acontece? Não tem nenhum problema ler antes ou depois de escovar o dente, ler o celular antes ou depois. Eu estou só querendo ilustrar o seguinte. Nós precisamos avaliar a gestão do nosso tempo, quanto tempo nós temos buscado a sabedoria na fonte, que é na presença do Senhor. Ou quanto tempo nós temos gasto com futilidades que não traz edificação. Mas ele vai continuar dizendo ali, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Você tem buscado com fé a presença de Deus? Porque se você não tem, você vai ser levado muito facilmente pelo vento, para lá e para cá. Sabe aquelas birutas que ficam nos poços, vem o vento para cá, para lá? Mais ou menos assim. Se você não tem fé, você vai ser levado. Como é que você tem buscado? Lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, será que você tem vacilado na sua fé? Será que você tem a mente dividida? Ele vai dizer ali, ó, é alguém que tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Tem pessoas que têm a mente dividida. Tem pessoas que eu não estou nem aqui nem lá. Eu vou no culto lá porque é legal. Mas eu não quero me atolar muito na busca do Senhor. Por quê? Porque se eu for buscar muito a Deus, eu vou ser atacado por Satanás, e aí eu vou sofrer. Aí fica na mente dividida. Deus tem uma palavra muito forte lá em Apocalipse. Ele fala que nós devemos ser quentes ou frio. Não é que devemos ser, nós devemos ser quente. Mas melhor nós fôssemos frio do que morno, porque o crente morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. É isso que Deus fala para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse. Como é que você tem entregue a sua vida diante do Pai? Com a mente dividida ou com a mente totalmente entregue diante do Senhor? E para fechar, queridos, nós vamos ver ali no versículo 13 a 18, nós precisamos cuidar ali com as tentações e mentiras. Normalmente, muitas das desorganizações da nossa vida acontecem através quando nós cedemos à tentação, quando nós deixamos a mentira entrar na nossa vida, quando nós racionalizamos algumas atitudes, e nós sem perceber, alguma coisa está desorganizada e nós com facilidade deixamos de lado. Eu não quero enfrentar isso aqui, não, deixa quietinho aqui. Deixa quieto. Eu não quero. Sabe, e isso acaba com muita facilidade. De repente tem casais que decidiram agora, um dormir no sofá, outro dormir no quarto. E já estão um mês assim. Deixa aqui, não mexe não. Não mexe não. Sabe, tem mães que não falam com o filho que não fala com o pai. 3, 4 semanas. Alguns dias atrás nós nos deparamos com uma situação como essa. 3, 4 semanas sem falar. E ainda um deles fala assim, até bom que não fala mesmo, que se fosse falar comigo, daí eu tinha que dar carona, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Sabe, não faz sentido. Então nós precisamos tomar cuidado com as tentações e com as mentiras. Existe uma promessa da coroa da vida. Veja ali no versículo 12. Feliz é o homem que persevera nas provações, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Existe uma promessa. E nós precisamos buscar genuinamente para vencer as tentações. Sabe o que Tiago diz sobre as tentações? Cada um, porém, no versículo 14, é tentado pela sua própria cobiça. Certo? Sendo por ela arrastado e seduzido. Então a cobiça, aquilo que eu desejo, de repente, isso me atrai. E aí ele diz que a cobiça engravida o quê? A luz do pecado. Então a cobiça me leva a acender a luz do pecado. E o pecado me leva à morte. Como é que está a sua vida? Tem alguma área bagunçada por causa do pecado? Será que você precisa organizar alguma área da sua vida? E o que ele está nos alertando aqui é com relação à tentação e com relação ao pecado. Mas nós precisamos olhar e falar assim, chega, a partir de hoje eu decido viver uma nova história.
Eu vou organizar essa área da minha vida. Sabe? É algo muito, muito interessante. Nós precisamos olhar para o nosso coração e sondar, ver se há algum caminho mau que precisa ser restaurado. Porque a partir da restauração, você vai encontrar organização na sua vida. Então, a pergunta que eu tenho para você nessa noite: existe alguma área da sua vida que você precisa colocar em ordem? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua caminhada com Deus? Você precisa tomar uma decisão hoje para acertar a sua vida com Deus? Para assumir um compromisso de vida com Deus? Como é que está a sua vida emocional? Como é que estão seus relacionamentos? Existe algum relacionamento que você precisa restaurar? Que você precisa pedir perdão? Você precisa perdoar? Você precisa ir em direção a esse relacionamento? De repente você tem que mudar algo na sua vida. Porque toda palavra que você fala é ácida, machuca, atinge, ataca. Como é que está na sua vida profissional? De repente você desistiu de lutar? Você desistiu de prosseguir, de perseverar? Você precisa sondar o teu coração. Eu quero finalizar. O pastor Isaltino Gomes fez uma afirmação de um livro dele que retrata uma verdade. Ele fala o seguinte: os pensamentos, eles determinam as ações e os sentimentos. Pensemos coisas boas e as possibilidades de fazermos o bem serão maiores. Encha alguém de lixo e tudo que produzirá será lixo. Semeia um pensamento. Quando você semeia um pensamento, você colhe um ato. Quando você semeia um ato, você colhe um hábito. Quando você semeia um hábito, você colhe um caráter. E quando você semeia um caráter, você colhe um destino. Quando nós falamos em organizar áreas da nossa vida, nós precisamos olhar para o nosso coração. E com base nessa palavra, o que Deus está desafiando é: eu vou ajustar a minha vida com o Senhor. Eu vou me alegrar na fonte da alegria que é com o Senhor. Eu não vou deixar que as pessoas definam como eu vou me sentir, como eu vou agir, como eu vou reagir, porque a minha vida será sempre pautada pelo princípio da palavra de Deus, pelo princípio do meu Pai eterno. Talvez aqui nessa noite você vai precisar colocar alguma área da tua vida diante do Pai, para que Deus restaure a sua história. Você pode fechar seus olhos. Queridos, eu não sei como essa palavra falou ao seu coração. Eu não sei o que você tem semeado na sua vida. Eu não sei qual área da sua vida que precisa ser tratado pelo Senhor. De repente a área emocional. Quem que Deus está te trazendo à mente? Como é que está a tua vida emocional? Está uma bagunça? Teu relacionamento emocional, teu relacionamento com os filhos, com o pai, com irmãos. Como é que você tem caminhado? De repente a área profissional. Lá na empresa as coisas não vão bem. Que decisão que você precisa tomar? De repente você vai ter que falar com aquele chefe, com aquele colega de trabalho, vai ter que acertar as contas. Não adianta eu ficar vivendo com esse ambiente pesado. Você pode ser o promotor de paz no seu trabalho, promovendo a paz e às vezes até abrindo mão do seu direito. Quando nós abrimos mão do nosso direito por amor a Deus, Deus honra a nossa decisão. Ou de repente a sua vida espiritual está uma bagunça. Eu não consigo ter tempo com Deus. Eu não consigo ler a palavra, eu não consigo orar, eu não consigo ser regular na meu período devocional. Qual área da sua vida que você precisa colocar diante do Pai? Eu quero primeiramente falar com você que de repente nós falamos da alegria e da fonte da alegria, que é o Espírito Santo, que é o Cristo Jesus do nosso coração. Mas para que o Espírito Santo venha no nosso coração, nós precisamos entregar.
se arrepender dos nossos pecados e reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Se você tem dúvida que o Espírito Santo está no seu coração, e Deus está falando contigo agora, teu coração está queimando aí, eu quero desafiar você a fazer uma oração, colocando aí: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Ore, é você e Deus aí. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero pedir perdão dos meus pecados. Eu quero entregar minha vida ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Recebe a minha vida. Venha, Espírito Santo, habita no meu coração. Eu entrego o meu coração e a minha vida ao Senhor. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Lá atrás, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus aqui. Louvado seja lá atrás, graças a Deus. Mais alguém? Aqui, graças a Deus. Louvado seja. Vamos ficar de pé. Eu queria desafiar, eu queria que nossa equipe tenha as pranchetinhas aí. Eu queria que você que levantou a mão, você que tem dúvida, tinha dúvida que o Espírito Santo vinha no seu coração, você vai vir aqui à frente. Nós vamos orar com você aqui. Você vai receber um presente aqui e nós vamos orar, e eu creio que você vai sair daqui diferente, porque o Espírito Santo transforma o seu coração. Enquanto nós cantamos uma estrofe, sai do seu lugar, vem à frente. Depois nós teremos um segundo momento. Você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Nós temos os intercessores aqui que vão estar orando. E vão estar, chega aqui à frente, chega aqui à frente. Você que levantou sua mão. Enquanto nós cantamos a estrofe. Eu sou livre. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar. Não deixe passar essa oportunidade, vem aqui à frente. Vamos orar. Livre, eu sou livre. Os intercessores aqui. O seu amor, Jesus, me alcançou. Você levantou sua mão, não resista, saia do seu lugar, vem à frente. Eu sou livre, orando, colocando diante do Senhor nova essa decisão. vida recebi. Livre, eu sou livre. O seu amor, Jesus, me alcançou. Queridos, agora eu quero falar com você que está aí, que precisa organizar alguma área da sua vida. De repente Deus falou contigo, você vai organizar a sua área espiritual. Ou de repente Deus falou contigo, você vai organizar a sua área emocional, sua área profissional. Decisões que você está tomando nessa noite. Enquanto nós continuamos cantando, vem aqui, se coloque o joelho diante do Pai. Coloque aqui diante do Senhor a sua vida, a sua história. Nós vamos terminar esse tempo orando. Vamos continuar cantando, louvando ao Senhor. Qual área que você está precisando reorganizar? E Deus, essa noite, está dando a oportunidade de ter organizado a sua vida. Sai do seu lugar, vem à frente. A cruz foi um momento de dor. Na cruz, vergonha passou, meu Jesus. Foi por amor que por mim se entregou, Jesus. Deus está falando no seu coração, vem aqui à frente, se une a esse Foi tanto amor seja. que por mim se derramou. Deus Pai olhou pra mim e não vi meus pecados, pois o sangue do Filho os cobriu. Foi por amor que por mim se entregou, Jesus.
Deus amado, louvado seja o Senhor, porque nós somos livres e nós temos a liberdade dada em Cristo Jesus, através da cruz do Senhor. Nós somos livres, libertos das consequências eternas do pecado, liberto, completamente liberto. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essas decisões, que nessa noite decidiram entregar a vida ao Senhor, que receberam o Espírito Santo do Senhor. Confirma no seu coração, no coração de cada irmão, cada irmã, que nessa noite se entregou diante do Pai. Deus, muito obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui hoje dizendo: eu preciso restaurar essa área da minha vida, eu preciso organizar essa área da minha vida. Capacita, Senhor, dê sabedoria, dê discernimento, que nós possamos nos alegrar, independente das provações, independente das dificuldades, porque a fonte da alegria é o Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.